Olá, vamos à resolução? Repara que uma questão de geometria. O enunciado ele fala assim, ó. Em um círculo de raio 5 centímetros, um ângulo escrito tem como lados um diâmetro e uma corda que subtende um arco de comprimento igual a 2π centímetro. Determine, em radianos, a medida desses ângulos. Bom, aqui estão as alternativas, ele quer saber qual dessa alternativa é a alternativa correta, né? Então, a minha resolução, eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, ó. Então, olha só. Minha primeira ideia, né? Como no enunciado, ele fala assim, ó. Em um círculo de raio 5 centímetros. Então, minha primeira ideia foi desenhar um círculo, beleza? E sabendo que o raio desse círculo vale 5 centímetros. Legal? Aí depois, no enunciado, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó. Um ângulo inscrito tem como lados um diâmetro, né? Diâmetro e uma corda. Tá legal? Então, como ele fala ângulo inscrito a um círculo, então o vértice desse ângulo tem que coincidir com a circunferência. Tá legal? Beleza? Aí, esse ângulo aqui inscrito, ele tem como lados o diâmetro, beleza? E uma corda, tá legal? Então, aqui está o diâmetro, né? E aqui está a corda. Aí que forma esse ângulo aqui, ó, esse ângulo inscrito. Tranquilão? Aí depois, a minha terceira ideia ficou assim, olha só. Ele fala, no enunciado ele fala o seguinte, uma corda que subtende um arco de comprimento igual a 2π centímetro. Tá, beleza, então olha só, aqui está o ângulo escrito, né? Tranquilo? Aqui está o diâmetro, né? E aqui está a corda. Esse ângulo ele é formado por esse diâmetro e por essa corda. Aí ele fala o seguinte, ó. Uma corda que subtende um arco. Então, essa corda aqui, ó, ela subtende esse arco aqui. Beleza? Tranquilo? Aí ele fala que esse arco tem um comprimento de 2π centímetros. Então, esse arco aqui tem um comprimento de 2π. Tranquilão? De boa? Aí depois eu pensei o seguinte, olha só. Desse ponto aqui, do centro do círculo, né? Eu estou traçando esse raio, beleza? Então, como ele fala que o raio dessa circunferência vale 5 centímetros, o raio desse círculo vale 5 centímetros, então, olha só, aqui é raio, vale 5 centímetros, porque vai do centro até a circunferência. Daqui para cá também é raio, né? Vale 5 centímetros, que vai do centro até a circunferência. Beleza, tá aí? Tranquilo? Aí, repare que esse ângulo aqui, ó, ele é formado por esse raio com esse raio. Esse ângulo aqui, ele está no centro da circunferência, então ele é chamado de ângulo central. Tranquilo? Que subtende esse arco aqui, ó, de 2π. O que eu vou fazer? Eu quero achar esse ângulo aqui, tá legal? Aí eu botei assim, olha só. Achar esse ângulo em graus. Então, eu vou achar esse ângulo aqui em graus, tranquilo? Aí, esse ângulo ele vai ser igual ao comprimento do arco que subtende a ele, dividido pelo raio, beleza? A gente já viu essas fórmulas. Então, esse ângulo daqui, ele vai ser o comprimento do arco que subtende a ele, que é 2π, dividido pelo raio que vale 5. Como eu quero achar esse ângulo em graus, esse π aqui ele é π radiano, então eu vou substituí-lo por 180 graus, tá legal? Então fica 2 vezes 180 dividido para 5. 180 dividido para 5 dá 36 graus, então fica 2 vezes 36. E 2 vezes 36 vai valer 72 graus, tá legal? Tranquilo? Então a gente já sabe que esse ângulo daqui vale 72 graus, beleza? Aí depois, eu pensei da seguinte forma, olha só. Depois eu pensei assim, ó. Vamos lá, então olha só. Então aqui eu estou repetindo a figura, né? A gente já sabe que esse ângulo aqui vale 72 graus. Esse ângulo aqui é o ângulo inscrito que a gente quer achar, tá legal? Aí repare o seguinte, que nesse triângulo aqui, ó, esse lado aqui vale 5 e esse lado vale 5.
Isso é característica de um triângulo isósceles. Sim? Logo, os ângulos da base também tem que ser iguais. Como eu chamei esse ângulo aqui de x, então esse ângulo aqui também tem que ser x. Beleza? Tranquilo? Então, nesse triângulo aqui ficou x, x e 72 graus. Aí depois a gente pensa da seguinte maneira, eu botei assim, ó. Determina em radianos a medida desse ângulo, que é esse ângulo aqui, ó. Desse ângulo x, tá legal? Então, pegando esse triângulo aqui e destacando ele aqui, ó. Ó, então tá aqui o triângulo, né? A gente sabe que esse ângulo aqui vale x, esse ângulo vale 72 e esse ângulo vale x. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, vai ficar x mais 72 igual a 180. Com isso, a gente consegue achar o valor de x. Então, ficou x mais 72 graus, que é igual a 180 graus. 72 graus positivo desse lado, passa para o outro lado como negativo. Então, fica 180 menos 72. E x mais x, isso vai dar 2x. Então, ficou 2x, que é igual a 180 menos 72. 180 menos 72 dá 108. Fica 2x, que é igual a 108. 2 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fica x, que é igual a 108 dividido para 2, que vai dar 54. Beleza? Mas ele quer o ângulo x em radianos. Então, eu fiz o seguinte. Então, olha só. Esse ângulo aqui ele vale 54, assim como esse também vale 54, né? Então, aqui, ó. Passar para radianos. Então, para isso, eu vou montar uma regra de 3, beleza? A gente sabe que, por teorema, a gente tem que π radianos é igual a 180 graus. Então, quanto em radianos vai estar para 54 graus? Regra de 3 simples e direta, beleza? Esse daqui, ó, π radiano. Tá dividindo, ele vem para cá, multiplicar o 54. Então, fica assim, ó. X que é igual a 54 sobre 180 multiplicado por π radiano. Repara que ambos são múltiplos de 9, então dá para dividir ambos por 9. Então, 54 dividido para 9 vai dar 6. 180 dividido para 9 vai dar 20. Então, ficou 6 sobre 20 π radiano. Dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 20 dividido por 2 dá 10. Então, esse ângulo aqui, ó, em radiano, ele vale 3π sobre 10.